Olá! O que você faria para mudar a aparência? Até que ponto chegaria pela vaidade? O nosso assunto de hoje é o transtorno de imagem. E para entender melhor, preparamos para você uma matéria bem legal. Vamos ver? Elas estão por todas as partes. Outdoors, televisões, revistas. Mas encontrar alguém tão perfeito assim em meio à multidão não é uma missão muito fácil. Afinal, para atingir resultados como este, é necessário reunir muitos profissionais ou até mesmo recorrer à tecnologia. Quer dizer, na maior parte das vezes, a tecnologia entra em cena e costuma fazer milagres. Mas o processo necessário para isso virar isso não importa. O que as pessoas acabam entendendo é que o certo, o belo, é ser assim. Olhar no espelho e ficar contente com o que se vê não é algo tão comum. Sempre tem uma coisinha, mesmo que um detalhe, que dá para mudar. Alguns são até mais radicais e pensam até em mudar tudo. Começar pelo regime, mudanças e tudo no visual. Enfrentaria uma mesa de cirurgia? Com certeza. Por quê? Eu acho que pelo ego mesmo, né? É bom você se sentir mais bonita. A mulher em si, ela é muito vaidosa. Magreza, assim, ser muito magra, tem que engordar um pouquinho. Você entraria numa mesa de cirurgia? Então, eu já não sei, porque é bem arriscado. Mudar não, só procurar melhorar mesmo, na verdade. Mas tem também os que juram de pés juntos que não se abalam com os padrões de beleza impostos pelas mídias e não mudariam nadinha. Não. Tá satisfeito? Tranquilo? Tranquilo. Se a mulher chegar e falar assim, não muda isso, não muda nada. Não, muda ela. Eu tô completamente satisfeito. Não, sou do jeito que eu sou. Foco mais nos meus estudos e primeiramente Deus, né, com certeza. E me pra cá pra frente, não ligo muito com beleza. As respostas confirmam o resultado de uma pesquisa realizada por uma acadêmica da Universidade Federal de São Paulo. Para cada homem que sofre do chamado transtorno da imagem, 3 mulheres enfrentam o problema. Para os médicos, a preocupação acontece quando essa obsessão pela imagem perfeita passa a afetar a saúde do paciente. Hoje se nota que no consultório de cirurgia plástica, em torno de 5% dos pacientes tem uma patologia mental chamada transtorno dismórfico corporal e são pacientes que nunca vão estar satisfeitos com a sua imagem corporal. São pacientes que procuram sempre uma cirurgia corretiva, uma cirurgia estética, onde os familiares não identificam nele um defeito, os amigos se questionam por que ele quer operar, mas ele não vê nele uma imagem bela, ele vê uma imagem dismórfica. Então ele procura sempre estar buscando uma transformação. Casos como o de Andressa Urach confirmam isso. A jovem de 27 anos, que ficou mais conhecida depois de consequências graves pelo uso do hidrogel, começou as modificações no corpo bem cedo. Nestas fotos, é possível perceber a diferença. Sempre em busca da fama e de uma aparência impecável, Andressa se utilizou de diferentes métodos e produtos para construir um corpo perfeito. Mas outros casos, menos graves, mostram os prejuízos provocados pelo excesso de modificações. Para o Dr. Gustavo, os resultados são consequência da despreocupação de pacientes e até mesmo da ganância de alguns profissionais. Hoje em dia tem a indústria da beleza, assim como a mídia também que vende beleza, que é através de capas de revista, que produtos de roupa, ela coloca modelos praticamente com o rosto perfeito. E a indústria farmacêutica, a indústria da beleza se aproveita dessa oportunidade para tentar fazer com que esse paciente tenha a oportunidade de chegar a esses padrões.
Então, ela abusa da produção de produtos que não são liberados pela Anvisa, produtos que mal têm estudo científico, e tem os profissionais que não têm o estudo, que não têm a formação, que cobram os valores irrisórios e que o paciente, de forma leiga ou até mesmo irresponsável, eu diria, acaba aceitando se submeter a esse tipo de procedimentos. Por isso, vale o alerta. Primeiramente, o paciente deve procurar informações do profissional que ele vai ser submetido a um procedimento. Então, saber qual a sua formação, se ele tem aprovação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ele é um profissional qualificado, se ele é um profissional sério, se ele não pensa somente de forma gananciosa em ter lucro sobre o paciente e não cair nas lábias de charlatões como existem em outros profissionais. Profissionais que não são cirurgiões plásticos fazendo procedimentos estéticos, profissionais que não são médicos fazendo procedimentos estéticos com alta invasibilidade, e isso tudo é o que vem sujando o nome da cirurgia plástica. Legal, você pôde assistir a uma reportagem que esclarece um pouco sobre transtorno de imagem. E para falar sobre este assunto, nossa convidada de hoje é a psicóloga Séries Motas Duarte. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Séries, o transtorno de imagem, quais são as características? Olha, na verdade, ele tem um nome, né, científico, transtorno dismórfico corporal, ou transtorno de imagem, que é o mais comum ser reconhecido. E as características, uma central dela é quando a pessoa, ela olha no espelho e a imagem que reflete no espelho não é a mesma imagem que ela tem no cérebro. Né? Então esse é o aspecto bem específico para identificar esse tipo de transtorno, quando o profissional recebe, ou então quando a própria pessoa está começando assim, as outras pessoas em volta dela falam, não, mas isso aí que você está falando não é nada exagerado. Ela passa a ver, às vezes, um defeito pequenininho como uma coisa assim que está sendo exacerbado, que todo mundo está observando, e ela vê aquilo, o cérebro, né? Vê como se fosse assim, não, a espinha está muito grande, ou então eu estou com um excesso de gordura aqui e ninguém que está em volta da pessoa enxerga aquele excesso que ela está enxergando. Né? Então é uma distorção dessa imagem que aparece no espelho com a que ela lê. Entendi. Mas assim, que ponto que deixa de ser vaidade? Tem mulheres que são super vaidosas, isso é normal. Mas que ponto ali que ela ultrapassa o limite da vaidade e começa a virar uma obsessão? É importante assim, para a gente identificar o que é normal e o que é mais patológico, ou que está obsessivo, excessivo, sempre, normalmente as pessoas, quem recebe isso são os cirurgiões, a dermatologia, né, algumas áreas mais específicas que acabam atendendo essas pessoas, e esse profissional também ele está preparado para começar a identificar isso. Às vezes a própria pessoa, ela não consegue ver, para ela está normal e que ela acha que tem que fazer aquela correção. Então a obsessão começa porque ele vai ver a frequência com que aquele paciente começa a querer marcar cirurgias, correções, vamos dizer, ele gasta uma quantidade enorme de produtos. 20 cirurgias pelo corpo, né? Aí ele começa a gastar uma quantidade enorme, por exemplo, vamos dizer, até do salário dele, do ganho dele. Comprometendo. Isso, ele passa a trazer alguns prejuízos para a vida dele. Né? Então ali começa a duração daquele tipo de comportamento, a frequência, né? E também assim, a intensidade. Agora eu quero fazer essa cirurgia e que o cirurgião vê assim que não era necessário. Entendeu? Então ele tem uma intensidade também na busca da perfeição. Então ali começa, né, já a dar sinais de que está tendo uma excessividade.
né? Porque às vezes a pessoa não quer usar o termo obsessão, mas ela está excessivamente preocupada com essa imagem também. Entendi. Diferente um pouquinho lá do transtorno, né? Entendi. Mas tem um tratamento? Normalmente, por exemplo, tanto para o transtorno como para uma obsessão ou para uma coisa excessiva, o profissional que atende, porque primeiro essas pessoas chegam nesse local, eles não chegam no profissional nem no psiquiatra nem no psicólogo. Chega bem depois que passou por umas 20 Isso, cirurgias. e que daí às vezes o cirurgião começa a sinalizar, ou então começa a falar, vamos fazer uma avaliação psicológica, ou vamos procurar um profissional. Porque ele vai também às vezes identificar que aquela pessoa está tendo questões com autoestima, pode estar tendo, por exemplo, mesmo ela tendo feito o que ela já queria, ela retoma com coisas novas, né? E aí, às vezes, ela faz um procedimento que pode trazer muitos prejuízos para ela, até a nível emocional mesmo, além de todos os outros que ocorrem, né, a nível físico também. Entendi. Tem algum fator, assim, que desencadeia essa obsessão? A pessoa era gordinha e ficou magra, ou a pessoa era feia e quis ficar bonita. Tem alguma coisa a ver com outro tipo de comportamento? Isso, porque às vezes, assim, normalmente tem um histórico, vamos dizer assim, um histórico que a gente fala assim, a pessoa traz aquela questão. Então, assim, é natural que qualquer um queira melhorar alguma coisa em si. Então, isso, ok. Mas a pessoa fez aquilo e ela passa 2, 3 anos tranquilo, ela não fica mais tão preocupada com essa imagem externa. Porque ela dá continuidade à vida dela e ela vai tendo outros fatores que, na verdade, vão favorecendo com que ela não tenha uma preocupação tão grande com a imagem física que ela possa estar passando. Assim como é muito ruim quando a pessoa não tem nada de vaidade. Tanto a pessoa ter excessiva vaidade como nada de vaidade, os dois são problemáticos. Né? Entendi. Também a pessoa, não tô nem aí, não me preocupa e tal. E isso também sinaliza algum problema. Algum problema comportamental. Comportamental, emocional, psicológico, né? Então ela vai entrando nesse processo do excessivo à medida que ela começa a ter um tempo maior da vida dela focado dedicado nisso. a isso. Eu vou guardar dinheiro que a próxima cirurgia que eu quero fazer é tal coisa. Então ela vai pondo aquilo como se fosse assim, um objetivo da vida dela, passa a ser melhorar a imagem. Séries, vou fazer um breve intervalo e a gente volta já. No Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Esporte, você mais leve. Agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações, falando sobre transtorno de imagem. Séries, a mídia, ela influencia diretamente nessa questão do transtorno? Sim, já tem várias pesquisas que procuram verificar qual que é os desencadeadores, o precipitador que faz com que a pessoa comece a entrar nesse processo, muitas vezes são alguma coisa da história de vida, ou então ela começa a ter sofrer bullying, né? Lá de questões anteriores, ou então até na vida adulta, brincadeiras e tal, e ela começa a ter um problema com a autoestima e ela vai por esse caminho. Mas a gente sabe que, de forma geral, por exemplo, a indústria, tanto da cirurgia plástica como dos cosméticos, ela aumentou muito. Por conta de quê? Que existe todo um processo também
do social e da mídia influenciando, porque traz a imagem do perfeito, da mulher super magra, esbelta, e que para você ser feliz, então vai tendo associações, né, implícitas, tanto no cosmético como na imagem, né, e aquilo vai fazendo com que afete pessoas, porque ela faz um caminho muitas vezes não totalmente direto, ela usa caminhos que implicitamente a mensagem vai mais no nível inconsciente de quem está assistindo. Né? E aí, tanto é que você pode ver, às vezes as pessoas não têm claramente o nome de um produto que ela conheça, que ela queira. Por conta de que ela lembrou de uma imagem de um produto que estava na... da modelo Gisele. Isso, da modelo Gisele. Ela queria o cabelo igual da Gisele. Associado a ela, né, vai estar o produto tal. Por isso, todo esse investimento das próprias indústrias em relação até pessoas que têm uma representação ou que podem trazer um significado para aquelas pessoas. Né? Tem um certo limite, né? Você pode até achar bonito, se espelhar num ídolo, mas tem que tomar esses cuidados. Porque daí aquela pessoa, ela tem toda uma características que a beleza que é mostrada ali, ela não é nada milagroso. Né? Nem a cirurgia plástica e nem os produtos vão fazer o suficiente para tornar uma pessoa, vamos dizer, semelhante à outra. E quando uma pessoa com esse problema chega no seu consultório, como que você trata? Como que você dá início aos tratamentos? Normalmente, a gente faz uma entrevista e procura ver o histórico de como que iniciou aquele problema em si, porque a gente define claramente o que trouxe a pessoa até ali. E porque muitas vezes as pessoas chegam também... Você tem algum caso que você pode citar pra gente? A gente tem casos tanto de anorexia como do transtorno da imagem mesmo, que é o que você está falando. Que é bem assim, a percepção dessas pessoas também é muito aguçada. Porque aquilo que você não está enxergando, né? Olha, não tem alguma coisa errada aqui? Você fala, não, eu acho que está normal, está tudo bem. Não, mas olha aqui assim, tá vendo? Eu tenho uma manchinha. Então ela consegue ver coisas mínimas, né? E a partir daquele mínimo ele se torna uma coisa assim muito desagradável para ela. Muito, como se todo mundo vai enxergar. Algo que só ela que vê. Entendeu? Ela que dá aquela dimensão. Então a gente faz geralmente um histórico, geralmente a pessoa ou já passou pelo psiquiatra, porque o tratamento sempre é um psicólogo e um psiquiatra, que pode ter depressão, tem outros fatores acaba desencadeando outras doenças. Outras doenças por conta daquilo. Né? Aí é necessário entrar com medicação, outras coisas. Porque a pessoa pode começar a desenvolver, por exemplo, anorexia, ela não quer comer, porque daí ela tem que ficar super magra, aí ela não pode fazer tal coisa porque ela tem que entender. Então ela vai tendo uma vida em volta daquilo e passa não vivendo para aquilo, entendeu? É como se ela só ficasse feliz. E aí o que é pior? Mesmo que ela faça toda essa caminhada, ela não é isso que vai fazer ela ficar feliz. Então o tratamento, a princípio, lógico, sempre dos prejuízos que aquela pessoa está tendo de imediato. Posterior a isso, o profissional vai começar a trabalhar as outras questões internas, né, para que ela possa, vamos dizer assim, ter uma dimensão maior da vida, do sentido da vida, de outras coisas que ela pode estar também focando, né? Para ela sentir o que ela está buscando. Ela precisa melhorar o interior. Normalmente é isso, né? Legal, Séries. Foi muito bom o nosso bate-papo de hoje. Eu quero agradecer a sua presença hoje aqui no nosso programa Considerações. Obrigada pelo convite. E o Considerações fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão, mande um e-mail eletrônico para o endereço aqui abaixo. Lembrando que notícias do Legislativo você encontra no nosso portal www.al.ms.gov.br. Tchau, até o próximo encontro.